Você ia cantar com a Beatriz, chamou para cantar. Cadê o você já cumprimentou? Acho que isso tem que chegar um fio para lá, porque isso vai estar filmando ainda. Meus irmãos, amados do Senhor a todos. Amém. Bem, vamos se acomodando, vamos se ajeitando aí. Senta aí, João, o que aconteceu? Hoje uma alavanca? Consegue sentar? Pode sentar, João, pode sentar. Graças a Deus. A preguiça é uma irmãos, quem é que dá a preguiça aí? Sempre dá. Todos têm. Todos estão com a revista, muito bom. Faltar alguma coisa, tão bravo com o Josias, fala o Josias, já atrás. Então abra comigo lá, lição de número 2. Vamos aproveitar o nosso tempo aí. Vamos estudar aí mais uma lição, vamos aprender um pouco mais aí da Santa Palavra. E eu tenho certeza que o ensino de hoje, desta manhã, e a tua partilheira? E aí daquele que pegar o lugar do ancião ali, olha o meu cantinho lá, já sabe, nós já temos cadeira cativa ali já. E hoje nós vamos falar disso aqui, judaizante, que o meu lugar é meu lugar e ninguém toma aí. Alguém está com isso, aproveita, Daniel. Está com ele. O Josias, tem alguma lá ainda? Nosso irmão, estou aqui, ó. Aí, ó. Olha aí, ó. Maravilha. Nós vamos se acomodando. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Eu estou surpreso, porque eu achei que hoje vinha meia dúzia. Falei que choveu bem na hora de manhã. Eu falei, rapaz, mas bendito seja Deus, né? Que tivesse nós estudaríamos igual. Não é verdade? Irmãos, vamos lá então. Sem delongas, vamos aproveitar o nosso tempo. E o tema do nosso assunto hoje é bem interessante. É uma perguntinha aqui que se eu fizer para vocês, é capaz de alguém dizer assim, rapaz, você está por fora do negócio, hein? Olha o tema da nossa lição hoje. Somos cristãos. Deixa eu perguntar para você. Você é cristão mesmo? Eu não estou falando se você é crente. Você é cristão mesmo? Por que você é chamado de cristão? Por que você se intitula cristão? Para você pensar. Por que esse tema? Engraçado, né? Parece tão retórica essa pergunta. Uma pergunta que já tem resposta. Alguém vê o relógio no pulso. Que horas são aí? Tem horas aí, ou melhor dizendo, tem horas, não pergunta a hora assim. Sabe onde eu posso ver a hora aí? Olhando para o teu relógio no pulso. Uma pergunta veio o quê? Sabe? Somos cristãos? Defende a bandeira mesmo? Defende com palavras, defende com comportamento, defende com ideias, defende com o coração. Eu sou cristão porque sou de Cristo. Sou cristão porque procuro seguir o modelo daquele que não só foi no passado, como é e sempre será o exemplo para nós. Amém? É tão lindo que um dos fenômenos humanos, vamos usar essa palavra só para dar uma moralzinha, o apóstolo Paulo, né? Ele diz que primeiro ele é imitador de Cristo, para depois dizer que pedir para que alguém imite ele. Que bom, né? Nós temos essa referência para poder imitar. É por isso que você pode bater no teu peito e dizer assim, eu sou cristão. Eu sou cristão porque eu sirvo a Cristo. Eu sirvo a Cristo, eu obedeço a palavra que tem o fundamento dos apóstolos, eu creio na verdade inerrante,
eu creio na soberania da palavra, foi o que muitas religiões, muitas pessoas, muitos pensantes da época se aproveitaram há séculos passados para pegar aí, para entenderam, né, que o povo era leigo, o povo não tinha muito conhecimento e dominou o povo estudando isso aqui, lendo isso aqui, se informando sobre isso aqui. Nós sabemos aí, não cabe aqui dar nome aos, não cabe dar nome, mas nós sabemos que existe uma grande religião aí que dominou durante muitos séculos aí, porque eles meio que buscaram informação, deram a sua interpretação, tendo em vista que em 1500, né, levantou-se um homem, um padre, um monge, um alemão, chamado Martinho Lutero, um homem que se levantou, mas antes dele se levantar, com certeza, esse homem também estudou, se aprofundou, foi buscar informação, porque hoje é uma coisa, hoje o senhor vê aí, os pastores que estão aqui sabem, me desculpa o termo, mas é uma verdade, né? Nós estamos entre homens adultos aqui, mas é uma realidade, não entenda a minha palavra como uma palavra chula, mas é uma realidade. Tem muito Zé Mané hoje aí que ele lê a Bíblia inteira, ele já quer peitar pastor. Ele deu uma lida na Bíblia inteira, ele diz, não, isso aí que eles fazem, eu também faço. Ele se dirigir um culto aí, pregar, orar, e também Deus lhe deu, sabe? Então Martinho Lutero com certeza se informou, buscou informações e se levantou e falou, opa, tem coisa errada aí, irmão. Não, vamos lá, estou colocando peso acima do povo. E hoje o viés do nosso assunto aqui, ele vai mais ou menos por isso aí. O detalhe é que nós vamos aqui falar entre nós e alguns costumes dos judeus. Permita-me uma escapada de 30 segundos, eu já volto aqui, vai ter só um pouquinho, esqueci de pegar o mistério. Entra lá, vamos entrar lá. Brincadeira aqui, Judeu. Moisés, Meus irmãos, vamos lá então. Só porque o número 1 já veio o que eu fui buscar, tá? Não tá ali, tiraram dali. Eu acho que sabiam que eu ia pegar. Depois ele vai chegar aqui, tá? Por favor, é apenas ilustração. Ninguém vai se ofender aí, ninguém vai ficar bravo comigo. Também se ficar bravo, me chama lá fora para nós conversar. Não é para me bater. É para conversar comigo, dizer assim, olha, você está fora do entendimento aí, não gostei, tudo bem. Depois eu quero mostrar algo para vocês aqui só para... É ilustração, tá bom? Vamos lá, tópico de número 1, abre lá para a revista, vamos lá. Prevendo-se contra a tendência judaizante. Irmãos, uma coisa é ser judeu, outra coisa é ser judaizante. Conforme nós estamos conversando aqui, já vai vir muita coisa na tua cabeça. A gente vai discutir um pouco aqui, você tem a sua liberdade para fazer uma colocação, uma pergunta, coisa e tal, desde que eu ultrapasse em 30 a 40 segundos, tá? Você levante a sua mão, eu paro de falar, eu te dou a oportunidade para você falar aí, fazer a tua colocação. Amém? Amém. Vamos lá então. Subindo outra vez a Jerusalém, ponto de número 1. 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. E essa segunda visita foi por uma revelação. Primeiro, deixa eu falar alguma coisa a respeito dessa situação aqui. Já está escrito na revista, não preciso explicar, que é a segunda visita de Paulo a Jerusalém. Não precisa nós falarmos da primeira, vamos falar dessa segunda
que agora ele sobe a Jerusalém, mas o detalhe é que Paulo não vai porque alguém avisou ele que havia uma necessidade. Paulo não sobe a Jerusalém porque alguém diz para ele que estava acontecendo algumas situações naquela igreja ou naquele lugar. Paulo recebe do próprio Deus uma revelação ou um aviso. Não me pergunte como, é só entre ele e Deus, mas o fato é que ele entendeu essa chamada. Deus revela para ele uma necessidade que deveria se resolver um problema que estava acontecendo, ou melhor dizendo, dois problemas que estavam acontecendo naquela igreja. A primeira era que, segundo um profeta chamado Ágabo, profetizou que haveria uma fome naquele lugar por aquelas épocas. E realmente aconteceu essa profecia, houve ali uma necessidade. Paulo agora, devido à revelação que Deus dá para ele, Paulo faz aí uma campanha, vamos dizer assim, e arrecada alimentos e vai embora, não olha para trás, até porque eu repito, essa chamada que Deus deu para ele foi uma chamada de João, cadê o João? João, tá perto, você tem essa linha que está dentro dessa essência? Sabe aquela arquinha da aliança, aquelas pecinhas que fica em cima do púlpito? Isso que está dentro Dá uma olhadinha para mim, se tiver, traga para mim, por gentileza lá. Aí Paulo agora vai subir a Jerusalém, agora para sanar aí dois problemas. O primeiro, a fome física, ele arrecada donativos e realmente vai para Jerusalém para resolver esse problema. E a segunda situação é que quando ele chega lá, obviamente Deus mostrou alguma coisa para ele, e lá chegando ele se depara com a situação que, o que estava acontecendo com aquela igreja? Estavam disseminando já há tempo a ideia, estavam se ensinando, por que não aqui engrossar um pouquinho mais o caldo, eles estavam afirmando que algumas pessoas lá, principalmente aqueles os gentios que estavam chegando e também os judeus que se convertiam, os judeus que se convertiam, deixa aqui filho, por gentileza, obrigado. Os judeus que se convertiam, eles eram obrigados, eles podiam até se converter. Aceitou a Cristo como seu Senhor? Perdoado pelos pecados? Amém? Vai se batizar? Amém? Tudo bem. Mas precisa de mais alguma coisa aí. Você precisa aí seguir algumas normas judaicas aí. Então estava vendo, depois nós vamos aprofundar um pouquinho mais aqui, estava acontecendo essa problemática. Alguns judeus, alguns falsos irmãos dali, estavam inserindo algo que era além do Evangelho. Para você entender, era mais ou menos assim: olha, se crê que Jesus veio como homem, creio, você vai se batizar em nome dele, eu vou ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito, amém, amém. Então agora não precisa fazer mais nada, não, agora eu sou salvo pela fé, eu vou para o céu, eu vou ter encontro com o Criador mediante a fé, mediante a cruz, sacrifício único do Senhor, verdadeiro, substitutivo. Não, alguns mestres se levantavam e diziam: não, está errado, precisa mais alguma coisa aí. Aí eles foram inserindo algumas coisas, nós vamos entrar mais para frente, eles foram acrescentando mais algumas coisas aí, como a Igreja Católica fez por muitos anos. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que eu estou falando para alguém aqui também, que veio do catolicismo, e eu dizer para você que perdi todos os ritos é mentira. De jeito nenhum. Teve muita coisa. Eu fiquei durante os 4, 5 anos, quando eu me converti a Jesus Cristo, eu fiquei os 4, 5 anos dobrando meu joelho para orar, fazendo assim ainda. Porque a Igreja Católica ensina a gente rezar assim. Então eu fiquei, não que seja pecado errado, por favor, te leva a mão, mas eu pela atitude de ser católico, era um rito, era um comportamento, sabe? E eu, depois de, César, então o Espírito Santo não te libertou, calma, pega leve comigo aí. Eu ainda, mesmo assim, ainda com alguns meses na minha conversão, sem querer, mas era sem querer, meses, estou falando só, pastor, eu por umas 4 vezes, pastor, eu esqueci, ainda levei a mão e fiz assim, estou falando para você. Aí dentro da minha casa também, e para sair o Vixe Maria da minha boca, dava alguma coisa, Vixe Maria, mas escapava. Mas é o costume de 30 anos você ouvindo, você falando, você vendo coisas e tal. Então são coisas que foram inseridas, sabe, o galho da ruta para tirar o corpo, os benzimentos,
sabe, alguns credos a mais, como não só Cristo, mas São Pedro, Santo Antônio, São José, eu estou pegando leve ainda, sabe, e mais um monte de coisa. Pessoas que apareciam do nada e que se diziam benzedeiras. Qual dos homens aqui passou por uma benzedeira assim como eu passei muitas vezes? É por causa de verme, era uma boqueira que dava na boca, era o negócio, e papai já levava na benzedeira, sabe, então eu tinha aquilo ali como um... Não fale mal da Dona Lourdes, Dona Lourdes era benzedeira ali do Jardim, Dona Elma, benzedeira do Jardim América, que era, acho que o senhor conheceu, Dona Elma. Nossa, aquela mulher, eu tinha medo até de falar palavrão perto do portão dela, porque parece que ela adivinhava, pastor. A mulher era a deusa. Mas, sabe, então foram coisas inseridas assim, que lá na igreja de Jerusalém estava acontecendo, sabe? Estavam querendo acrescentar algumas coisas, não é só Cristo, era mais ou menos assim, puxa vida, nós seguimos a lei a vida inteira, nós tentamos aí, esses 613 preceitos que a lei manda aí, lutamos e seguimos as leis cerimoniais, e mais não sei o que, os costumes, as dietas, as festas de lua novas, as festas aí do tabernáculo, da Páscoa, e mais não sei o que, ou vocês chegam agora dizendo que é só Cristo? É mais ou menos o choque da realidade entre protestante e catolicismo, irmão. Ei, agora nós temos acesso ao trono da graça. Agora eu dobro o meu joelho, eu não preciso entrar em confessionário, eu não preciso confessar para... Está entendendo o que eu estou falando? Não aquele ritual bonitinho de confissão, que você tem que dobrar diante de um padre, contar suas peripécias, para que, se você não tivesse esse comportamento, os seus pecados não eram perdoados. Eles usavam dessas amarras aí para prender a gente. Aí mamãe dizia assim, ó, se não fizer a primeira comunhão, vai ser barrado na porta do céu. Minha mãe dizia assim. Daí eu fiz a primeira comunhão. Eu fiz aqui no Parque São João, irmão, eu ia na aula da catequese sábado de tarde e vinha beber no bar aqui no final aqui. Com 13 anos. Aí voltava, aí a crisma, então pior, fiz a comunhão, a mamãe dizia, ó, eu falei para você que você não ia entrar no céu, né? Se você não crismar, você passa por um tempo lá só. Você com medo, não entende nada. Aí foi para a tal da crisma. Está entendendo? Então foram coisas que foram inseridas que até o dia de hoje existem. Nós estamos aqui com uma crítica, só uma informação. Mas é uma realidade. Até o dia de hoje são embutidas algumas ideias, alguns costumes, alguns ensinamentos que a realidade é que querem tirar a suficiência da realidade. Qual é a suficiência? É crer no Evangelho, é crer na palavra, é acreditar naquilo que está escrito. Não, Jesus levou os meus pecados, Ele já me perdoou. Agora eu preciso ter uma vida devocional a Ele, de comportamento, de atitudes, de trabalhar na obra e coisa parecida, e vamos embora. Eu não preciso de nenhum ritual mais, eu não preciso de nenhuma campanha mais para que eu ergue o céu, para que eu alcance o céu. Porque o meu nome já está escrito no livro da vida. Amém? E os judaizantes daquela época estavam inserindo mais algumas coisas. Aí Paulo foi lá, como eu disse para vocês, subiu a Jerusalém para resolver dois problemas. O primeiro da fome física. E olha como uma coisa leva a outra, como a Bíblia não diz que um abismo chama outro abismo. Se Paulo não houve essa revelação, eu abro um parênteses aqui para falar também. Os pastores que estão aqui, os homens aqui que são mais experientes que eu, sabem, rapaz, o que tem de gente, Joseph Smith foi um, né? Que disse que o anjo apareceu lá, revelou para ele mais um monte de coisa, e até o dia de hoje não é diferente. O camarada dorme bêbado, depois ele acorda, a realidade é essa, dizendo que Deus falou com ele, olha, para você abrir uma porta para você, é para você fazer, para você ter o teu próprio ministério. Eu não te levantei para pregar, eu não te levantei para ensinar, você já sabe fazer tudo, então... Paulo foi lá e resolveu o problema da fome, e se ele não resolvesse o problema da fome, ia ser um prato cheio para os judeus. Você sabe que a caixa de revista está lá em cima? Está lá em cima isso, debaixo do computador. Se Paulo não se posicionasse para resolver aquele problema físico de alimentação, era um prato cheio para os judeus chegarem lá com as ideias deles e se aproveitar disso e inserir outra coisa espiritual. É o que muita gente faz. Principalmente nos momentos difíceis, é ir lá com um monte de comida, é ir lá com um monte de material mesmo, telha, caibro, aterro, uma casa ou coisa parecida, ir lá e sanar uma necessidade, e se aproveitando dessa necessidade física, já embute o espiritual no meio.
sabe, olha, a nossa protetora dos céus, vamos falar da Iemanjá, que era a religião do meu sogro ali, que eu escutava muito da minha sogra. Olha, a nossa protetora dos mares, aqui a Iemanjá, guardou fulano que quase se afogou. Eles tinham uma fé nessa Iemanjá fora do comum. Olha, a protetora dos pescadores fez com que aparecesse comida naquela hora. Sabe, então é sanada aí, é suprida aí uma necessidade em nome de alguma placa, denominação, instituição, coisa e tal. E eles aproveitam isso para... Sabe o que é isso aqui, ó? Aqui está em minhas mãos, aqui, ó. Isso aqui é uma carta que eu recebi ontem, dos testemunhas de Jeová. Lá, tudo bem? Rapaz, se você vê que eles escrevem aqui sobre Jesus, eles são a rodeio, quer embutir a ideia deles. Mas isso tem bastante. Paulo vai para Jerusalém agora e resolve esses dois problemas. A fome física, e agora ele entra com a parte teológica, ensinando, explicando que Jesus Cristo sempre foi suficiente. Vamos para a nossa revista. Ponto de número 2. O objetivo dessa reunião, Paulo faz uma convocação. Qual que era o objetivo? É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio nem um sínodo, que também é um outro concílio, é uma reunião. É possível que essa segunda visita, por meio de revelação, tenha ligação com Ágabo. Já falei para vocês, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há quanto tempo? Ele tinha convicção do que recebeu de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que sua subida a Jerusalém era uma obediência a uma ordem divina. E você abre a tua Bíblia lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 2. Irmãos, há 14 anos atrás, Paulo tinha já formado, aberto essa porta, já tinha instituído essa igreja lá na Galácia. Paulo já tinha instituído essa igreja, eles já estavam estruturados, eles já estavam bem informados, e Paulo agora sai de lá e começa as infiltrações. E lá na frente você vai ver, sabe o que é o perigo disso? É que Paulo vai chamar os infiltradores, sabe do que? Falsos irmãos. Falsos irmãos. Nem toda teologia que você vê, até mesmo com a placa da tua denominação na internet, por favor, faça um filtrozinho ali, faça um crivozinho ali, dê uma pensada naquilo que gente, vocês aí, pastoral de companhia que tem mais acesso a essas informações aí, o que tem de gente debatendo, contrariando, distorcendo informação bíblica, porque ele viu o pseudo-doutor lá no TikTok, lá no videozinho curto, lá nas reflexões que alguém põe o vídeo na sua frente e começa. Não tem um aí agora que está direto escrevendo não, falando bem assim, ó. O que você entendeu errado sobre a parábola das 10 virgens? Tem um moreno aí que está explicando. O que você entendeu errado sobre a Santa Ceia? Então você é um cara que só para você foi revelado. Sabe, então o cara está disseminando um monte de coisa. Gente, mas é uma realidade. Eu trabalho numa empresa com 500 pessoas ao total. E tem um monte de crente. Gente, tem gente com crente, tem obreiro da Assembleia de Deus que trabalha comigo. Que ele está dentro do ambiente, ele está pregando que não há mais a necessidade, que não há a obrigatoriedade do dízimo. Que existem certos pecados que não tem necessidade da disciplina. Eu estou falando para vocês, aí você pergunta, mas da onde você tirou essa informação? Aí ele cita o nome de alguém, eu falo, sabe, os infiltradores com ideias, sabe, com costumes, com ritos, com cerimônias que foi para a época dos judeus, para os costumes deles, para a necessidade deles. Irmãos, quando Deus deu a lei para Moisés no Monte Sinai, entenda, o Senhor estava resgatando quase 3 milhões de pessoas, e ali Deus estava formando uma sociedade.
E uma sociedade que não tem leis para obedecer, ela é fadada a se autodestruir. Então ali foi preciso, foi necessário, Deus na sua infinita sabedoria, dar aqueles 613 preceitos, 248 leis e 365 proibitivas para eles, porque eles vinham, irmão, da quarta geração de um ambiente terrível. Sabe onde você já sabe? O sapo tinha valor, a rã tinha valor, a cobra tinha valor, o piolho tinha valor, a areia tinha valor, mas valor! E você já sabe disso, o povo acabou de sair desse comportamento, desse ambiente, andou dias e já construíram algo para eles, dizendo, está aí o teu Deus. E o pior, não foi a ideia, mas a atitude de construir veio de alguém que estava responsável de cuidar, que foi Arão. Moisés sobe ao monte e diz assim, olha, qualquer problema que o povo tiver, de qualquer ordem, Arão, você está responsável, não só na ordem física, mas tem com questões aí sociais dentro desse ambiente. E por que não dizer espirituais? Amém, Arão? Amém. Moisés subiu, está feito o rolo. Josué ainda escuta o barulho. Rapaz, está tendo carnaval no negócio aí. Se fosse só o carnaval, se fosse só bagunça, mas quando ele chegou lá, você já sabe de toda a narrativa bíblica. Sabe, as inserções, e hoje é diferente? Claro que não. Ontem eu estava vendo aí um homem pastoral que perdeu até um pouquinho da moral comigo. Eu preparo a minha aula, e depois, eu já falei para vocês um monte de vezes, eu vou ver sempre 3 opiniões diferentes. E um cara que eu tenho uma admiração fora do comum na internet, um homem muito inteligente, também ele perdeu um pouco da moral, não significa que ele vai para o inferno, não. Mas quando ele começou a falar um pouco disso aqui, que ele mostrou o que ele tem, dessas indumentárias aqui, desses elementos aqui dentro da casa dele, pô, eu falei, puxa vida, me entristeceu, sabe? Ele ensinando algo que não tem valor para nós hoje, pô, mas ele mesmo compra, ele mesmo usa, ele prega nas umbrais da porta dele, até hoje, aquela ideia de Moisés, sabe, lá, o avental lá, a roupa lá, pô, ele usa, irmão, ele tem, não sabia, me entristeceu, sabe? Daí fala assim, pô, imagine eu, coitadinho, que não tenho informação nenhuma, estou lutando para aprender alguma coisa aqui, mas estou aprendendo pela bondade. Um cara desse que é PhD em tudo, em informação, e está fazendo errado, cara. Era um referencial. Pô, ele é um espelho para mim ainda, mas, sabe, claro que ninguém é perfeito, coisa e tal, mas veja bem, são as infiltrações que de gota em gota forma-se uma poça. De gota em gota você acaba com o forro, às vezes uma caixa que está vazando, é bem devagarzinho, irmão. Não é assim a goteira lá em cima do forro? E hoje com o forro de plástico é mais fácil de escutar. Ah, é só um pingo, pastor. Amanhã eu pego um cara para arrumar, hein? É só um pingo. Aí quem tem forro de gesso é pior, que uma goteira no forro de gesso, pum, aí corre para arrumar, entendeu? Mas não, é assim, eu estou fazendo uma figura de linguagem, mas é uma verdade. As infiltrações, não só para o lado judaizantes aí, mas para disseminar essas ideias aí, irmão. Qual foi o assunto que Paulo tratou aí? Paulo falou, opa, tem coisa errada aí, meu irmão. Vocês estão aplicando aí a insuficiência da realidade daquilo que está escrito. E lembrando, hein, aquilo que está escrito no Velho Testamento a respeito de Cristo. Porque nesse contexto ainda o cânon do Novo Testamento não tinha sido fechado. Mas Paulo brigava com as leis deles, Paulo brigava. Com as informações que Cristo tinha revelado para ele. Hoje eu e você, unido de informações, de culto de ensino, de escola bíblica, irmãos do posto fiscal, não é para nós engolirmos qualquer balela. De jeito nenhum. Não é para você inaugurar um empreendimento teu e fazer como se inaugura um navio, vai lá e estoura com a champanhe. Não é para você, não. Se você chamar alguém para orar, eu fui chamado agora para orar por uma casa. Por uma casa aí, claro, ela não sabia. Orando, agradecendo a Deus pela casa, coisa e tal, eu falei assim, ó, eu vou orar pela vida de vocês que vão habitar na casa, tá? Eu vou orar para que Deus abençoe esse ambiente aqui, tá bom? Eu não vou ficar tocando em madeira, em material, dizendo assim, mas eu vou orar para que Deus abençoe a vida de vocês, que esse lugar aqui se torne um ambiente de paz, de alegria, um ambiente espiritual para vocês, tá bom? Eu quero que você ore aqui por essa cozinha planejada que eu comprei, só uma coisa de primeira, top de linha, casa de rico. Fui lá, mas aí eu expliquei, eles entenderam. Eu falei, um demônio jamais vai entrar no fogão.
Se o dia que você chegar em casa aqui, fulano, o marido não tiver comida, dá uma surra nela, que não é culpa do fogão, é dela. Brincando, eles deram risada. Eu falei, não, eu vou orar por você. Aí eles entenderam, sabe? O espírito do mal, ele vai operar em pessoas. Ah, bom. Porque meu tio, quando comprou esse terreno, irmão, você acha que eu estou saindo fora do contexto? As infiltrações? O meu tio, quando comprou esse terreno aqui, nós viemos 2 vezes limpar. A primeira vez minha irmã entrou aqui e quebrou o tornozelo. Quebrou o tornozelo, Daniel, limpando o terreno. Aí passou o tempo, nós fizeram o piso, iam montar a casa, uma outra parede foi limpar, caiu do nada e quebrou a clavícula. Eles queriam vender o empreendimento, que era um lugar top ali na Santa Rita, caríssimo, iam entregar de bandeja, porque eles achavam que estava endemoniado o lugar. Porque o velho foi lá com licença, e não mudou nada. As infiltrações, e pá, ideia. Daí levou o Zezinha, rabujeitinho, quietinho, não quer entender nada. E irmão, vocês falaram para mim que você pode orar lá pela casa? Falaram para mim que você oraram pelas casas, que mesmo? Falei, amigo, ora mesmo. Joga água benta lá. Aí fui lá, moral da história, coisa tal, expliquei para eles, falei, por favor, quanto que você quer na casa aqui? Ah, que vale 6 milhões. Falei, se ela quisesse 30 mil, nós ia negociar. A senhora está entregando, ele está com medo do demônio. Aí expliquei para eles, falei, não, se alguém falou para vocês que o demônio entra na parede e que é mentira, pode vir carpir, que dá uma enxada lá, vamos carpir, vamos limpar. Sabe por que a tua irmã caiu? Brincando, falei, porque a tua irmã estava com preguiça. Ela não prestou atenção, o piso é liso, foi esfregar, caiu e quebrou. Claro que o demônio não dá rasteira em ninguém, vem com esse papo. O demônio vai entrar em pessoas, a não ser que ela estivesse endemoniada e caiu aí brigando com o demônio, mas não vem com essa conversa. A mulher chorou, ficou alegre, falou, meu Deus, olha só, estava com medo de morar aqui. Que medo, mulher? Você está numa vista boa aqui no lugar caído. Não, seja abençoado, isso aqui em nome de Jesus. Que Deus abençoe o meu casamento, Deus abençoe a tua casa aí, que esse lugar seja um lugar próspero de bênção, que quando você volte para esse lugar seja um ambiente aqui de paz. Acabou-se as infiltrações, mas ela me contou mais um monte de coisa. Ela queria pregar tal coisa na parede, queria colocar o negócio lá que traz proteção lá no portão. Ferradura. Quase isso, mas era um hammer. Entendeu? Então, tem essas colocações. Vamos lá, então o objetivo alguém abriu aí 2 Coríntios 2,17? Leia para mim, por gentileza. Pode ler. 2 Coríntios 2,17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Você entendeu a colocação da narrativa bíblica? Nós não somos como os falsificadores Da palavra de Deus. da palavra. E em segundo lugar, nós falamos de Deus, mas em sua companhia, com sua autorização. Aqui nós não infiltramos nada, nós não acrescentamos nada. Obviamente que eu e você, protestante, aqui assembleano, podemos ter divergências teológicas com outras denominações, ou com outras ramificações aí. Diversões teológicas, isso aí não quer dizer nada, entre aspas. Mas olha só, nós não somos igual a eles, nós falamos de Deus com sinceridade, seguindo aqui aquilo que está escrito, mas melhor ainda, na presença de Deus. Tem muita, mas muita gente, inclusive esse pessoal que me entregou essa carta aqui, ó, falando em nome de Deus, mas Deus não está nem longe, quanto mais perto desses camaradas, dessas pessoas, dessas ideias. Gente e arrebatando gente, e arrecadando dinheiro, um evangelho da facilidade, um evangelho qual tem a minha participação, um evangelho que vai proporcionar para você, meu irmão Nelson, que o Senhor tenha aí uma ajudinha para poder ir para o céu, sabe? Jesus confrontou aquelas pessoas da sua época que não queriam cuidar dos seus pais. Sabe, na época que Jesus chegou, os 3 evangelhos narram que tinha gente que abandonava os seus pais dentro do templo, do compartimento lá, porque era o asilo da época, mas não queriam dar assistência, eles ofereciam um sacrifício para o sacerdote, seja dinheiro da época, ou seja alimento, ou o que for lá, para que os velhos ficassem excluídos. Gente, aonde nós estamos? Sabe, Jesus falou, rapaz, olha aqui, o que está acontecendo aqui? Onde que está? O que Moisés ensinou para vocês? Honrai pai e mãe. E vocês estão fazendo, com a oferta de vocês acham que estão conquistando Deus? Irmãos, mas é o contexto de hoje, até o dia de hoje.
Tem denominação protestante evangélica que ensina, levanta o dedo aqui, é verdade mesmo, que ensina que dependendo da quantidade, do tamanho que você consiga depositar, a bênção vem proporcional. Eu então, 12 reais aqui, 5 ali, eu vou andar quebradinho para ser dessa denominação. Se Deus trabalha com essa, sabe, com valores, com essa troca, não é nem reciprocidade, com essa troca aí, sabe, então vai filtrando, irmãos, cadê o desafio? Cadê o desafio? Tá aqui, ó, Deus mostrou para mim 5 irmãos com 5 mil. Agora, por favor, entenda o que eu estou falando. Uma necessidade é alguém com câncer, uma doença, um exame extremamente. Aí você levantar uma campanha, irmão, quem pode dar mil, quem pode dar 500? Aí, opa, é outra situação. Agora, eu colocar o céu como é que fala no banco aí? Como, não é calção, como piorar. Vou colocar o céu como a garantia daqui esse milote aqui que você. Não, são filtros, irmãos. Sabe? Aí as pessoas estão aí, ó, destruídas, desistiram, quebradas, mas que bom que nós, como Paulo, estamos em reuniões como essa, debatendo, discutindo. Paulo ali era uma demanda mais ali teológica, sabe, espiritual, porque estavam come carne sacrificada ou não come essa carne sacrificada? Usa ali os indumentários dos judeus ou não usa? Sabe, eu posso continuar comendo carne de porco ou não como a carne de porco? Eu falei para vocês que eu fiz 23 aulas do Apocalipse com um doutor aqui em Paranaguá, chamado Cristiano, doutor em teologia. Eles são bons em teologia. Eu fiz 23 aulas do Apocalipse. Quase que eu comecei a guardar o sábado. Sinceramente, eu já falei para vocês, quase. Eu me reunia com eles 3 horas todo sábado. Eu estava em 2002, eu tinha chegado para Jesus, aprendi muito com eles, mas quase que eu fui engolido. Eles me inseriram tanta coisa. Até hoje eu não como carne de porco por causa disso. Estou brincando com vocês, eu amo o precinho, eu guardo o precinho. Vamos lá, pode descontrair para vocês. Os judaizantes queriam que Tito fosse, não é que não. Ponto do número 12, na reunião, Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu, lá, ponto do número 3, lá, ó. Barnabé era judeu, seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema, ele é judeu, não seria problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Só para você entender, é mais ou menos essa a logística do negócio. Paulo foi para essa reunião e levou Tito com ele. Tito era grego e Tito não era circuncidado. Eu queria tentar dar um exemplo aqui, mas meu CPU está puxando aqui, mas não tem como. Eu trouxe um bêbado para participar da escola dominical hoje aqui. O cara está bêbado, não, mas eu trouxe, meu convidado, veio aqui, está bêbado. O pastor fala, pô César, por que não convida o camarada pelo menos aí lá, ou tá bom, coisa e tal, só bêbado? Sabe? Não, mas eu trouxe aqui para provocar, não, para encher o saco. Não na hora que eu vou dar aula, estou lá sentado. A intenção aqui dentro não foi para provocar, para que ela perturba mesmo lá e enche o saco, só para ver o comportamento dos irmãos, ver se é crente não, se vão bater em você. Para provocar, enfim. Só para você entender, a logística do Paulo agora vai para essa reunião, leva Tito com ele, e Tito era grego, Tito não é circuncidado. Alguém olha para ele e fala, rapaz, esse cara aqui não pode estar no meio da reunião. Você não usa terno, não usa gravata, não roda que nem nós rodamos, não dá aleluia bem alto, não dá glória a Deus bem forte. O que ele está fazendo aqui? Que isso, Paulo? Uma provocação? Não. Olha como a inteligência de um homem sábio, né? Ele levou, não sei se houve entre os dois essa conversa, de Tito falar assim, ô Paulo, será que eu devo ir, rapaz? Sabe do problema que está acontecendo aí? Vocês vão tratar um assunto lá e eu sou grego, eles podem me olhar com outros olhos, eu não sigo o costume, eu não sou circuncidado, Timóteo Barnabé você e eu não, rapaz. Você vai arrumar problema comigo lá. Ei, fica tranquilo, rapaz. Vamos comigo lá que você vai ser parte até do assunto. E o interessante foi que dentro dessa reunião, alguém se levantou e queria que ele fosse circuncidado. Ei, circuncida esse cara aí, rapaz. Isso aí, não está escrito isso, mas quiseram dizer isso. Isso aí é um imundo no nosso meio. O que esse cara está fazendo aí? E o texto vai dizer que Paulo foi irredutível. Os judaizantes queriam que ele fosse. Você já pensou se Paulo se levanta, pô, é mesmo, né? É melhor você se circuncidar. Se Paulo cede essa ideia, o que você acha que iria acontecer? Porque é uma situação que até anterior talvez
Mas aí eu pergunto para vocês, senhores dirigentes, senhores que comandam, pastores, não cedam, não retrocedam contra isso aqui. Não abra precedentes para nada. Não, meu irmão, é um caso à parte. Ela é sapatona, mas ela já ela casa com o homem. Olha, irmão, ele dá as quebradas dele, mas já ele... Não, irmão, peraí, vamos lá, ei, que comportamento é esse? Sabe, Paulo falou, não, fica aí, senta aí, rapaz. Pois eu estou falando para eles que uma necessidade, a fé é a suficiência para alcançarmos o trono da graça hoje. A fé no sacrifício de Jesus. Por que se circuncidar? A circuncisão hoje é feita aqui dentro, espiritualmente, no coração, nesse prepúcio aqui. Sabe, Paulo, claro que tem muita coisa a ser explicada, mas o tempo não dá. Paulo não cedeu, porque se Paulo abre um precedente, eu vou dizer, tá aí, ó, viu? Até Paulo ficou com medo, ó, circuncidou o cara aí, ó, porque sabia que nós ia pro pau com eles, ó, pô, peraí, não, tem que circuncidar, porque a lei diz que é assim, não, irmão. A lei veio até Cristo, onde ele cumpriu a lei, a partir desse momento, agora a lei, ela vai servir de aio, a lei vai mostrar o meu pecado. A lei aponta para mim, me diz o quanto eu sou pecador. E Jesus veio e perdoa o meu pecado. A lei cobria, através do sacrifício, escondia o meu pecado. Jesus, na cruz do Calvário, apagou o meu pecado, levou o meu pecado. Me deixa livre, o fardo dele é leve, eu posso caminhar, eu posso andar. Em novidade de vida, em obediência, obviamente, não é verdade? Sabe? Aí, dentro desse tópico aqui, Tito e a circuncisão, os judaizantes queriam que Paulo praticasse. Paulo falou, não, fica tranquilo. Eu contei para vocês já que na última eleição do Vaca, um menino chamado Jean, o nome dele, ele é um babalorixá muito forte aqui no estado do Paraná, e ele veio para cá, nós conhecemos ele no Evangelho Quadrangular, e ele falou para mim, eu vim aqui para trazer eleição para o José Vaca Filho. E eu fui lá na casa dele, eu fui lá na casa dele, lá vi tudo, com esses olhos aqui, ó. Eu vi todos os elementos que ele usar, chega a dar medo de você de entrar, de tanta coisa que tem, com garfo, com faca, é pelado, é sem pelado, é é tudo quanto é imagem, ritual e comida, não tem farofa ioque, só tem de primeira, ioque é bom ainda, mas só coisa top de linha, Jean. Aí você fala, como que você entrou em contato com esse cara? Não, o cara me levou enganado para conhecer ele, porque é primo dele, escreveu, fica aqui para fazer o ritual, e ele começou a contar algumas coisas para mim, eu falei para ele que não acreditava nada, ele falou, cara, eu entendo a tua visão, entendo o teu comportamento, você é crente, mas deixa eu te falar, vamos parar com essa ideia de você disseminar essa ideia e dizer assim que o nosso trabalho, não estou fazendo apologia, é isso aí, tá? O nosso trabalho não tem valor e não pega porque eu não sei o que você. Ou ele falou bem assim, chegou a me dar medo. Ele falou, nós já destruímos muitas vidas aqui nesse Brasil. E nós já levantamos muitas pessoas do nada aqui nesse Brasil. Se alguém trabalha na empresa que eu vou falar aqui, por favor, Dana, vai contar lá. Quem conhece a Zorteia, que produz aqui a maioria dos armazéns aqui em Paranaguá, a Zorteia? Ela que constrói a maioria dos armazéns aqui em Paranaguá. Ele falou, o diretor da Zorteia aqui, meu irmão, hoje ele está onde está porque nós fizemos um trabalho para ele, e tá, o diabo... Claro que não, o diabo colocou um identidade. E muita gente segue e anda, e estão debaixo desse fardo, e estão assim, sabe, muita gente que você vê, eu nunca percebi isso, dia 2 de novembro, lá no cemitério, ele falou assim, eu vou falar uma parte daquelas pessoas que você pensa que vão ver, que vão lá ver o túmulo dos seus entes queridos no cemitério, ele falou, todos eles, ó, da parte dele, todos eles estão indo pagar